São 3 da manhã e a luz da sala é só o reflexo azulado da 9ª temporada de uma série mediana que você finge que adora. O som tá baixo o suficiente para não incomodar ninguém, mas alto o bastante para abafar aquele eco irritante que insiste em morar nas paredes da sua própria casa. Você chega em casa, joga a chave em cima do móvel da entrada, aquele barulho seco, meio oco, que bate cuica antes de parar, larga a bolsa no chão, chuta o tênis sem soltar o cadarço e entra direto na cozinha. O apartamento tá escuro. Quer dizer, escuro não, porque sempre tem aquela fresta de luz amarela da rua que entra pela janela da sala e recorta o tapete num formato esquisito. Mas tá silencioso. Aquele silêncio que parece que tem peso, sabe? Que gruda no ouvido logo que a porta fecha atrás de você. E a primeira coisa que a mão faz, quase sem pedir autorização pro resto do corpo, é tatear o sofá até achar o controle remoto. Você aperta o botão vermelho antes mesmo de tirar a blusa de frio. A tela acende com aquela claridade azulada que bate direto na sua córnea e te obriga a apertar os olhos por um segundo. Pronto. A TV tá ligada. Não importa muito o que vai passar, desde que tenha gente falando. Desde que tenha trilha sonora. Desde que o apartamento ganhe um barulho de fundo que não seja o da sua própria cabeça mastigando o dia inteiro. A gente costuma achar que consome série por entretenimento, por enredo, por plot twist, mas a verdade é que, na maior parte das vezes, a gente só tá alugando uma barulheira organizada para ocupar o vazio da sala. Sabe aquela hora em que você senta no sofá e o mundo lá fora silencia de vez? É aí que o bicho pega. O busão passou, a porta do elevador bateu pela última vez no corredor, o vizinho do cima parou de arrastar a cadeira, e de repente o único som que resta é o do seu próprio pensamento. E o seu pensamento, convenhamos, anda insuportável. Ele não descansa. Ele fica repassando aquela frase meio idiota que você disse na reunião da semana passada, ou lembrando daquele boleto, opa, não, sem assunto de dinheiro aqui, lembrando daquela mensagem que visualizou e não respondeu, ou daquela sensação esquisita de que o tempo tá passando e você tá só assistindo da arquibancada. É nessa hora que a Netflix entra como um sedativo caseiro. Você clica em continuar assistindo num episódio aleatório daquela série que você nem gosta tanto assim, mas que já tá na 3ª temporada, e respira aliviado. Tem gente na tela. Tem diálogo. Tem problema dos outros para você resolver mentalmente, o que é ótimo, porque os problemas dos outros são infinitamente mais fáceis de administrar do que os seus. Aristóteles dizia que o ser humano é um animal político, social, feito para viver entre os céus. Mas ele nunca chegou em casa numa terça-feira chuvosa, depois de 12 horas fora, com a sola do pé doendo e uma marmita gelada na sacola, precisando decidir se vai encarar o próprio reflexo no espelho do banheiro ou se vai terceirizar a própria atenção para um grupo de atores suecos investigando um assassinato numa floresta nevada. A gente não quer companhia de verdade, porque companhia de verdade exige energia. Exige trocar ideia, fingir que tá bem, dar risada na hora certa, perguntar e aí, como foi o seu dia? E quem é que tem saco pra perguntar como foi o dia de alguém quando o próprio dia parece que passou por cima de um trator? A série não pergunta nada. Ela só entrega. Ela vomita a imagem, cor, som e enredo na sua direção, e tudo o que você precisa fazer é ficar ali, estatelado no sofá, fingindo que tá prestando atenção, enquanto o dedo no celular atualiza o feed do Instagram no looping infinito que não leva a lugar nenhum. Tem uma cena clássica que se repete em quase todo lar brasileiro à noite. A pessoa deitada de lado, com o notebook ou a TV acesa na frente, a luz azul iluminando a cara de um jeito meio fantasmagórico, com uma mão segurando o celular e a outra comendo um pão com manteiga ou um resto de pizza fria da geladeira. O enredo da série tá lá, cheio de reviravoltas dramáticas, mas a pessoa tá olhando para as redes sociais. Aí acontece uma reviravolta na tela, ela olha pra TV por 10 segundos, acha confuso, volta pro celular, a bateria do celular começa a acabar, ela levanta pra pegar o carregador, volta pro sofá, dá play de novo, o sono começa a pesar na pálpebra, mas ela não levanta pra desligar. Não. Desligar a TV é admitir que o silêncio voltou. É decretar o fim e o começo daquele momento em que o teto do quarto vira uma tela de cinema particular onde os nossos maiores arrependimentos vêm passar o trailer da nossa própria mediocridade. Então a gente deixa a série rodando sozinha. Reproduzir próximo episódio em 5 segundos, 4, 3, e você pensa, vou ver só o começo desse aqui pra pegar no sono. E aí você acorda às 4 da manhã com a sala clara, a luz da TV piscando numa cena de briga ou num documentário sobre assassinos em série, o som muito alto, a boca seca, e aquela sensação esquisita de desorientação temporal, como se você tivesse sido abduzido por um alienígena que só consome streaming. O filósofo coreano Byung-Chul Han fala muito sobre como a nossa sociedade é obcecada pela positividade, pelo desempenho, pelo barulho constante. A gente tem um pavor profundo de qualquer coisa que pareça um vazio, um ócio verdadeiro, um silêncio que não tenha utilidade. O silêncio moderno virou um monstro.
Antigamente, o silêncio era o espaço onde a alma descansava, onde a mente processava o dia, onde a gente conseguia conversar com a própria essência. Hoje em dia, o silêncio é um espelho que não tem filtro. E a gente tem medo do que vê refletido ali. Porque, no fundo, a gente sabe que se desligar a TV, se tirar o fone de ouvido do metrô, se parar de consumir qualquer coisa por 10 minutos, a gente vai ter que encarar o fato de que tá levando a vida no piloto automático meio triste, meio burocrático, correndo atrás de uma cenoura invisível que a gente mesmo amarrou na ponta do nosso próprio nariz. Aí você pensa, não, mas eu só tô relaxando. É entretenimento, todo mundo faz isso, é só para desligar a cabeça depois de um dia longo. E é verdade, a gente precisa descansar. O problema não é o episódio da série, o problema é o efeito colateral de usar a ficção como anestesia geral para a própria realidade. Quando a gente terceiriza a nossa atenção por horas a fio para um roteiro escrito por executivos em Los Angeles, a gente tá efetivamente terceirizando a nossa própria biografia. Você vive a jornada do herói na tela, enquanto a sua própria jornada pessoal fica empacada no mesmo lugar, acumulando poeira e contas vencidas na gaveta da cozinha. É uma troca sutil, mas perigosa. Você ganha a ilusão de que está sentindo muita coisa, chorando com o personagem, rindo da piada pronta, mas no fim do dia, o travesseiro continua frio e você continua exatamente onde estava antes do play. Lembra do que o pensador francês Blaise Pascal dizia séculos atrás, muito antes de inventarem televisão de ler? Ele cravou uma frase que parece ter sido escrita olhando direto para sua sala de estar. Todo o problema da humanidade provém de uma só coisa: a incapacidade de ficar sozinho, em silêncio, num quarto. Presta atenção nisso. Séculos atrás, o cara já tinha sacado que o ser humano faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para não ter que passar 5 minutos na companhia dos próprios pensamentos. Na época dele, as distrações eram as festas da corte, as fofocas da igreja, as viagens longas de carruagem. Hoje, a gente tem a internet de alta velocidade e um catálogo infinito de conteúdos na palma da mão. A ferramenta mudou, mas o pavor ancestral de olhar para dentro continua exatamente o mesmo, só que agora com imagem em 4K e som Dolby Digital. A gente entra no ciclo meio hipnótico. Você termina a temporada inteira numa noite de domingo, com aquela sensação física esquisita de ressaca digital, os olhos ardendo de tanto olhar para a tela no escuro, o quarto fedendo a resto de comida que você comeu no colo. Você desliga a TV, a tela fica preta, e por um segundo, no reflexo escuro do vidro, você enxerga o seu próprio rosto. E é um susto, parece que você tá vendo um estranho. Quem é essa pessoa que passou as últimas 6 horas assistindo a vida de pessoas fictícias enquanto a própria vida passa em câmera lenta? É uma vertigem rápida, um mini desespero que dura uns 3 segundos, tempo suficiente para você pegar o celular do criado mudo, abrir o aplicativo de vídeos curtos e começar a rolar a tela de novo para abafar o barulho que a consciência começou a fazer. A gente tem medo de se entediar. Esse é o grande tabu contemporâneo. O tédio virou uma doença moral. Se você tá parado sem fazer nada, olhando para o teto, parece que você tá pecando contra a produtividade, contra a diversão, contra a obrigação moderna de estar sempre estimulado. Só que é justamente no tédio, nesse vazio aparentemente inútil, que as coisas importantes da vida decantam. É ali que a gente percebe o que tá incomodando, o que precisa mudar, o que a gente tá empurrando com a barriga. Quando a gente sela todas as frestas da rotina com barulho artificial, seja o podcast enquanto lava a louça, a música no fone de ouvido enquanto caminha até a padaria, ou a série de 12 temporadas rodando na TV enquanto você finge que vai dormir, a gente não tá só se divertindo. A gente tá se blindando contra a própria vida. E a solidão, essa que a gente tenta abafar com o som da TV, ela tem duas faces. Tem a solidão que dói, que é a ausência de conexão genuína com os outros, e tem a solidão que cura, que é a capacidade de habitar a própria pele sem precisar de plateia. O problema é que a gente confundiu a segunda com um castigo. A gente tem tanto medo de descobrir que talvez não goste tanto assim de si mesmo quando não há distrações, que prefere viver no volume máximo, cercado de vozes de atores que nem sabem que a gente existe. É uma companhia barata, segura, previsível. O personagem da série não vai te decepcionar, não vai te cobrar um posicionamento, não vai sumir no meio da conversa. Ele tá sempre lá, guardado no catálogo, pronto para ser consumido de novo. Só que a vida real acontece nas brechas, não no roteiro ensaiado. Ela tá naquele silêncio meio incômodo de quando acaba o episódio e a casa inteira dorme. Tá no barulho da chuva batendo na janela que você só escuta se tirar o fone. Tá naquele respiro fundo que a gente dá quando finalmente aceita que não dá para controlar tudo, nem preencher todos os vazios com estímulo digital. A próxima vez que você se pegar ligando a TV só para ter um barulho de fundo enquanto olha para o teto, experimenta fazer um experimento meio radical. Deixa a tela apagada. Senta no sofá, olha para a parede, escuta o barulho da rua, deixa o pensamento esquisito vir, deixa o tédio bater. Vai ser desconfortável no começo, vai dar uma coceira nos dedos para pegar o controle remoto, vai parecer que o tempo parou.
Mas é justamente nesse tempo que não rende nada, que não vira história para o story, que não pontua em ranking nenhum, que a sua vida de verdade começa a acontecer. É só você, o silêncio e o resto da noite. E quer saber? No fim das contas, a gente sobrevive. Vai lá viver. Deixa o like se chegou até o fim. Eu também não sou robô.